Um bom dia para você, graça e paz. Que bom que nós estamos juntos para mais uma vez adorarmos ao nosso Deus, ouvirmos a sua voz e também estudarmos da sua palavra nessa nossa escola dominical, não é? Vamos então iniciar essa manhã o nosso estudo, mas primeiro vamos orar agradecendo ao nosso Deus por este dia. Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na sua presença, por podermos, ó Deus, desfrutar desses momentos para ouvirmos a sua palavra, para também aprendermos mais, estudarmos de uma forma um pouco mais profunda sobre a sua palavra, sobre o desejo do Senhor para as nossas vidas. Esteja derramando da tua graça, do teu amor sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa escola dominical, ó Deus, abençoando o lar, suprindo cada uma das necessidades, derramando da tua graça, derramando cura, derramando restauração, derramando da tua bênção e da tua unção, ó Deus, sobre cada um de nós nesta manhã. Abençoa-nos, fortalece-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então meditar na palavra de Deus nesse momento. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Sofonias. Sofonias, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 a 6. Sofonias 1, de 1 a 6, e depois vamos para o capítulo 2, onde nós leremos os versículos de 1 a 3. Tá? Sofonias 1, de 1 a 6, e depois 2, de 1 a 3. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Até aqui, isso do capítulo 1. Agora o capítulo 2, os versículos de 1 a 3, que diz assim: Reúna-se e ajunte-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Até aqui. Queridos, nós entendemos muito bem, porque nós estudamos a palavra, nós vemos várias pregações, quando a gente fala sobre julgo desigual, não é? É quando um homem se casa com uma mulher e vice-versa, embora às vezes o homem é cristão, a mulher é cristã, mas o cônjuge a qual ele escolheu não é cristão. Então a palavra diz que nesse momento estabelece-se uma união de julgo desigual. Porque um vai andar buscando a Deus e o outro vai buscar, às vezes, outro tipo de religião. Não é? Uma vez eu celebrei um casamento que não foi muito para frente, depois de um tempo eu fiquei sabendo, justamente por esse motivo. Não é? Porque um era cristão, o outro não, e não tinha uma ligação verdadeira. Não é? Havia outros problemas, evidentemente, mas a gente olha esse tipo de coisa e vê que a nossa cultura está cheia disso, né? Alguns acham até bonito, porque eles são tão diferentes. Alguns vão dizer assim que os opostos se atraem, mas não se falando de Deus. A mescla
de culturas, muitas vezes pode ser linda em outros aspectos, mas quando a gente vê essa divisão com relação a Deus, isso nunca é bom, isso nunca é satisfatório. Não é? Haverá sempre uma parte descontente. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vemos aqui o profeta Sofonias, que condenou a mistura de outras religiões com a fé ao verdadeiro Deus. Isso é chamado, dentro da palavra de Deus, de sincretismo. É quando há uma mistura de religiões. Então, quando nós olhamos o texto, nós estamos vendo aqui o profeta Sofonias foi levantado por Deus para falar às pessoas a respeito do afastamento que elas estavam tendo com relação a Deus, buscando outros deuses, buscando os deuses como, por exemplo, Moloque, Baal, citados aqui no texto, não é? Que não faziam parte daquilo que Deus tinha proposto para o seu povo. Então, nós vemos aqui que o profeta Sofonias foi levantado por Deus para abrir os olhos do povo, para que se voltasse novamente para Deus, porque se eles não fizessem isso, eles iriam para o exílio. Não é? Eles iriam para o exílio. Quando a gente vai lendo aqui, você pode ver que todo o texto de Sofonias, nós vemos o quanto esse povo estava começando a se afastar de Deus. Embora nós não tenhamos lido no capítulo 1, nós paramos no versículo 6, o versículo 8 nos diz assim, 1:8: No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Ou seja, eles não estavam vestidos de forma adequada para o sacrifício no dia do Senhor, mas estavam seguindo outras coisas que não a vontade de Deus. Então, Sofonias vem e alerta o povo, porque senão Deus iria tirar o povo de Judá da sua terra natal. Porém, Deus jamais deixou de amar o seu povo. O julgamento de Deus aqui foi para mostrar que aquele povo precisava se voltar para eles. Então, Sofonias vem com essa palavra para encorajá-los a buscar a justiça. E Deus mesmo promete, através de Sofonias, promete a restauração do povo. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Isso está lá no capítulo 3, versículo 20. É Deus falando, eu vou trazer vocês de volta. Mas é interessante essa história de Sofonias, porque muitas vezes nós podemos pensar, será que são só a questão do casamento, não é, que coloca uma vida de forma sincrética? Será que é só um casamento de julgo desigual? Será que outras partes da nossa vida também são afetadas? É claro que é muito mais fácil nós condenarmos exemplos de óbvio sincretismo, como por exemplo esse casamento, né, onde um era cristão e o outro não. Só que na realidade, irmãos, todas as pessoas mesclam facilmente a verdade de Deus com coisas que são colocadas pela nossa cultura. Isso também é um sincretismo. A verdade de Deus com coisas trazidas de tradições, não é? Até mesmo da nossa própria família, coisas que vêm sendo fomentadas dentro da família, de crendices, às vezes outras religiões. Quando nós olhamos, existem várias religiões hoje dentro da nossa cultura que até falam de Jesus, mas o fim principal delas é o homem em si próprio, né, em si mesmo, no fato de que o homem deve se desenvolver. Jesus é um espírito evoluído, Jesus é um profeta, como diz o islamismo, não é um profeta que tem um alto grau, mas ele não é Deus, e assim por diante. Então até falam de Jesus de uma forma mentirosa, usam santos da Igreja Católica de forma mentirosa para esconder os seus orixás e assim por diante. Porque houve a escravidão, um período terrível da nossa história, não só nossa, mas da história mundial, não é? Onde houve escravidão, é uma coisa que deve ser realmente rechaçada, deve ser deixada de lado, nunca deve ser fomentada,
não é? Mas eles, por adorarem outros deuses, mas por causa dos seus senhores de engenho, tiveram que mentir sobre os seus orixás, dando aos orixás nomes dos santos da Igreja Católica na época, que era a religião oficial do nosso país. Então, dentro desse aspecto, nós vemos que isso continuou e permeia ainda até hoje a fé de muitas e muitas pessoas que celebram dessa forma. Muitas vezes nós queremos adequar a palavra de Deus a uma vida errada, uma vida fora dos padrões de Deus. Usamos até mesmo a palavra de Deus para que ela seja o nosso aval para pecarmos, porque a interpretamos de acordo com a nossa vontade, não daquilo que Deus fala realmente. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo sincréticos. O sincretismo faz parte das nossas vidas todas as vezes em que nós não preferimos a Deus, todas as vezes em que nós não damos a primazia ao Senhor nas nossas vidas, mas vamos adequando, trocando a Deus, deixando que outras coisas tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso é perigosíssimo para a nossa fé. Mas Deus, por ser um Deus tão amoroso, Ele derrama da sua misericórdia, da sua graça, através de Cristo Jesus, nos oferecendo perdão, assim como fez com o povo de Israel. Ele nos oferece o perdão para que voltemos para Ele. Ele nos oferece os braços abertos para nos receber novamente, depois de confessarmos os nossos erros e de abandonarmos esses caminhos errados. É por isso que nós, cristãos, somos chamados a uma nova vida, a deixarmos o velho homem, a velha mulher para trás e nos tornarmos novas criaturas, parecidas com Jesus Cristo, buscando ter o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos crer em Cristo e viver atrás de benzedeiras. Nós não podemos dizer que somos cristãos verdadeiros quando dizemos que buscamos a Cristo, vamos até no culto, mas quando mesmo dentro de cultos, em algumas igrejas, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não o Deus verdadeiro, o Deus das bênçãos. Quando as coisas são negociadas apenas. Não adianta fazer um voto, fazer uma promessa, se você só vai cumpri-la depois que você receber a bênção. O cristão verdadeiro é aquele que faz um voto com Deus, e a partir do voto ele começa a cumprir até que Deus derrame da sua bênção ou lhe responda dizendo que não era aquilo. É assim que nós vivemos. Deus deve ter a primazia. Eu não misturo Deus com as outras coisas. Deus deve ser o primeiro na minha vida. A minha vida toda deve ser para Deus. Era isso que Deus estava exigindo do povo que Ele formou, que Ele chamou para ser um povo exemplar para as outras nações. Mas, ao invés disso, eles estavam se misturando com deuses como Baal e como Moloque, né? Onde, para Moloque, das coisas exigidas era o sacrifício de crianças. Deus jamais faria isso. Então, Deus requer de nós a nossa inteireza. Ele nos quer por inteiro. Deus quer o nosso coração totalmente rendido a Ele, todos os dias das nossas vidas. Não só as áreas das nossas vidas, mas toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então que a gente realmente possa entender isso. Deus deu uma palavra de juízo, mas o desejo de Deus verdadeiro era que eles se voltassem para Ele novamente. Eles não se voltaram. Então o juízo de Deus aconteceu, porque Deus não mente. Deus é justo. Então Deus diz, se vocês se voltarem, isso não acontece. Mas se vocês não se voltarem, eu vou tirar vocês da terra de vocês. Mas ainda assim, pela minha misericórdia, pela minha graça, eu vou trazer vocês de volta. É assim que Deus faz conosco, com a vida de pecado. Deus estende a sua mão, nos trazendo de volta para Ele, e nos perdoando, e nos recebendo de volta nos seus braços, nos dando salvação e nos dando a vida eterna.
Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, mas aquilo que nós não merecemos. Isso se chama graça. Que você possa realmente pensar na sua vida. Será que você tem sido uma pessoa que está ligada ao sincretismo, está misturando as coisas do mundo, outras religiões, com Deus, tentando casar essas coisas? Nos momentos que você está com problema, para onde que você se volta? Há pessoas que dizem, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Como pode isso? Acende uma vela para Deus ou busca a Deus, mas também vai buscar outras coisas, só para garantir. Isso não existe para um cristão verdadeiro. Nós vivemos para Cristo. Nós somos de Cristo. E é isso que importa. A sua fé está somente em Deus? Está firmada na rocha? O que você precisa fazer hoje para entregar ao Senhor? Para confessar ao Senhor? Saiba que Deus está sempre pronto a nos perdoar e a nos restaurar todas as vezes em que nós estivermos prontos também para confessarmos os nossos erros, para nos colocarmos diante de Deus e dizermos: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou tua. A minha vida é tua. Meu coração é teu. A minha família, meu casamento, cada área da minha vida, Senhor, é do Senhor. Então toma conta. Faça isso nessa manhã. Entregue sua vida realmente ao Senhor. Não queira misturar as coisas com Deus, mas entregue a sua vida ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e graça. Porque o Senhor, ó Deus, está sempre pronto a nos receber ao seu lado, Pai, e a transformar as nossas vidas de todo aquele que realmente se prostrar diante do Senhor, reconhecer com humildade, ó Deus, que precisa do Senhor. Por isso, Deus, nesta manhã, derrama da tua graça sobre nós. Fortalece-nos, Pai. Cuida de cada área das nossas vidas que não está realmente entregue ao Senhor, que não está totalmente ligado ao Senhor. Mas, Pai, entra nas nossas vidas de forma abundante e verdadeira e transforma-nos, ó Deus. Restaura-nos para a tua honra e glória. Abençoa o teu povo, Senhor. Cuida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos? Vamos passar então a nossa lição de hoje, da nossa escola dominical desse domingo, Nós estamos agora na lição 12, 12ª lição já da nossa revista de estudo, que é essa aqui, Inteligência Moral. Inteligência Moral. Nós temos estudado ao longo desses meses a respeito da ética cristã para as nossas vidas. Como nós devemos proceder, qual a nossa conduta, qual o nosso padrão moral neste mundo que está perdido, como diz a própria palavra, que jaz no maligno. Então nós estamos quase que encerrando já esta revista, estamos na 12ª lição. O tema dessa lição de hoje é o cristão e o sexo. O cristão e o sexo, certo? O texto básico da nossa lição é Gênesis, capítulo 1, o versículo 27. Gênesis 1, 27. A nossa lição, então, ela nos direciona para conhecermos os princípios bíblicos acerca do comportamento sexual. De uma forma cristã, obviamente, os princípios bíblicos acerca do comportamento sexual. Sei que há muitas dúvidas, há muitos problemas relacionados a sexo no nosso tempo. Na verdade, então, nós vamos
estudar nesta manhã a respeito desse tema, o cristão e o sexo. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, nos diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos ler mais uma vez? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Certo? Esse é o nosso versículo. Então, a nossa revista aqui, ela vai nos direcionar inicialmente mostrando os fatos que nos levam a buscar o entendimento bíblico acerca do comportamento sexual, uma vez que a sociedade em que nós estamos inseridos é uma sociedade que está obcecada pelo sexo. E aqui o escritor da lição vai dizer que nem mesmo Freud, poderia explicar, conseguiria explicar a situação em que a nossa sociedade se encontra. O sexo fora do casamento, a homossexualidade, a masturbação, o sexo em grupo, o estupro, a prostituição, a prostituição infantil, a pornografia, isso aí são práticas cada vez mais aceitas dentro da nossa sociedade. Tudo mostrado com exibicionismo, e às vezes sem contestação nenhuma. Então nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que utiliza o sexo até mesmo para as propagandas, usando o corpo das mulheres, dos homens, incitando as relações sexuais, até para vender automóveis, para propagandas de desodorantes, de roupas, de todas as coisas. Então, é impossível você se aproximar, por exemplo, ele vai citar uma banca de jornal, A banca de jornal hoje já tem muito pouca coisa, eu imagino, porque com a chegada, o advento da internet, há algumas décadas, foi fazendo com que todas essas informações de sexo fossem canalizadas para o computador inicialmente, hoje para os smartphones, e para todo tipo de mídia. Então hoje nós podemos ver que as revistas pornográficas, antes revistas mesmo de folhas, que eram folheadas, nós vemos que hoje elas estão digitalizadas. Então o acesso a pornografia, a imagens sexuais, de nudez, elas estão cada vez mais sendo usadas e acessadas. Até há pouco tempo atrás saiu uma pesquisa mostrando, eu não me recordo agora os números exatos, mas de que quase que dobrou o número de acessos a sites pornográficos agora, desde que se iniciou a pandemia e as pessoas passaram a ficar em casa. Os sites pornográficos são os sites que mais têm acesso em todas as plataformas. E é interessante isso porque são de todas as pessoas, incluindo cristãos. Então a TV a cabo, você deve tomar muito cuidado com seu filho quando assiste TV a cabo. Existem canais somente de sexo e existem filmes com classificação indicatória de 18 anos de idade. A partir dali é que você deve assistir aquele filme, mas ele está lá livre. Se não tem um pai por perto e a criança vai zapeando pelo controle e acaba pegando um filme daquele com a idade para 18 anos, que contém cenas de sexo, nudez, drogas, violência, aquela criança vai estar ali assistindo a tudo aquilo. Nós estamos numa sociedade onde o sexo se tornou banal, é banalizado, o casamento é banalizado. As pessoas estão cada vez mais sendo incitadas a não se casarem. Por quê? Porque elas desfrutam do benefício do casamento,
que é um dos principais benefícios do casamento, que é o sexo, que Deus criou para ser um prazeroso para a vida do casal, não é um presente para a vida do casal, como nós vamos ver aqui, no casamento. Mas as pessoas se beneficiam somente do sexo sem querer casar. Então você tem aí namorados que namoram 10, 12 anos, não querem se casar. Por que eles vão se casar? Eles já têm sexo. Eles não precisam dividir a mesma casa, dividir os problemas. É assim que acontece. Então, quando nós vamos ver, é difícil hoje, então, manter uma ética cristã sexual em meio a uma sociedade que está totalmente pervertida sexualmente. Como é que nós fazemos isso? É o que nós vamos ver aqui. O primeiro ponto, então, dessa exposição, desse assunto, fala que nós podemos manter uma ética cristã sexual, mesmo em meio a esse mundo totalmente transtornado, conhecendo o ensino bíblico acerca do sexo. Tá? Então, o sexo é o instinto que atrai um sexo para o outro, é a soma total de todas as diferenças físicas e anatômicas que distinguem um homem de uma mulher. Mas o sexo envolve muito mais do que instinto físico. Basicamente, a Bíblia vai ensinar 3 coisas a respeito disso. Primeiro, o sexo foi criado por Deus e é bom. É preciso que se entenda isso. O sexo não é ruim, não é sujo, como muitas pessoas criam há décadas atrás, e isso trouxe graves problemas para a vida das pessoas. O sexo é intrinsecamente bom porque foi Deus quem criou. Quando Deus criou os seres humanos, Deus nos fez homens e mulheres e declarou que a sua criação era boa. Então não há nada de errado, o sexo é bom, Deus fez o mesmo, não é? E o sexo reflete a bondade de Deus. Ele declarou que tudo era bom, tudo que Deus criou é bom, como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Então o sexo foi criado por Deus e é bom. Segunda coisa, o sexo é poderoso. Poderoso por quê? Porque ele pode se tornar uma arma. Gênesis 1, 28 lemos: e Deus abençoou-lhes e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O sexo não somente poderoso para fazer o homem e a mulher uma só carne, mas também para multiplicar os seres humanos. E é assim que nós nos tornamos imortais, porque a semente vai sendo passada de geração a geração. E é por isso que se diz: os seres humanos viverão para sempre nesse aspecto. Então, ele cita aqui até o Salmo 82, e disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, que Deus nos criou, então nós somos deuses nesse aspecto, porque somos criação de Deus. E nós, quando temos filhos, vamos passando a nossa centelha, na vida vai sendo recriada, vai sendo passada adiante. Isso é maravilhoso, mas também pode ser algo que é terrível e pode ser se tornar uma arma terrível em mãos erradas, como Satanás. E é por isso que o terceiro ponto que ele diz aqui é que o sexo precisa ser controlado. O sexo precisa ser controlado. É óbvio que o sexo precisa ser controlado. O poder do sexo precisa ser canalizado para a felicidade do homem. O casamento é um meio escolhido por Deus para dirigir e regular o grande poder do sexo. Por isso vai deixar o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24 nos mostra que no casamento o homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, ambos se unem e se tornam os dois uma só carne. Então, dentro desse versículo, Gênesis 2:24, nós temos 3 verbos que indicam o propósito do casamento. Primeiro, é a separação dos pais, marca o final de um ciclo das nossas vidas e é o início de um outro ciclo. Eu morava com os meus pais, mas agora eu estou casando, então eu vou viver
a minha família, eu vou construir a minha família. O meu relacionamento, o meu casamento agora. Não é mais o casamento dos meus pais, mas agora é o casamento. Então, quando a gente olha isso, não nós vemos também que há uma responsabilidade. Há um momento correto para isso, para o casamento. Eu deixei meu pai e minha mãe e agora eu estou cuidando da minha vida de forma integral. Eu tenho capacidade para cuidar da minha esposa, para cuidar do meu lar. Isso é importante. Casamento é coisa séria, é coisa para quem deixa o seu lar. Não estamos falando de quem foge do lar, não. Tá? Mas estou falando de quem sai do lar. Segunda coisa, primeira coisa, deixar implica essa separação, no sentido geográfico, né? E passando a união legal entre marido e mulher. E unir-se significa aderir ou juntar. Não é como se você colasse duas folhas, uma na outra. O que acontece se você tentar puxar depois delas coladas? Um pedaço de cada uma sairá naquele momento. É por isso que o casamento é algo profundo. O casamento é algo, é uma união que ela é profunda, não só no sentido sexual, mas no aspecto de vida. Eu entrego a minha vida ao outro, e aí o outro me entrega a sua vida, e nós estamos ligados. Se houver uma ruptura entre nós, nós sairemos totalmente machucados. É isso que acontece quando há uma separação de um casal. Eles saem totalmente machucados, porque um pedaço de um ficou no outro. É isso que acontece. Então, a união, não é? E também tornar-se uma só carne, envolve claramente ter uma vida sexual ativa. Mas não só a questão do sexo, mas é compartilhar todo o ser, compartilhar os bens materiais, as emoções, os sentimentos e pensamentos. É algo que transcende o ato físico, o ato sexual. É muito maior. Então a gente precisa entender isso, que é num determinado momento da vida que isso deve ser concretizado. Portanto, o casamento que une o homem e a mulher num relacionamento permanente é o meio que Deus estabelece a fim de controlar o sexo, a fim de que nós possamos desfrutar de uma vida sexual plena, abundante, mas com o nosso cônjuge, para a vida toda. Talvez você esteja perguntando, mas será que é assim que acontece? Lógico que não. A nossa sociedade, ela está totalmente pervertida e isso afeta a vida de todas as pessoas, inclusive de cristãos. Da mesma forma que um não cristão pode adulterar, um cristão vai adulterar também. Infelizmente, mas adultera. Da mesma forma que um não cristão vê pornografia, muitos cristãos veem pornografia. Porque há essa desordem sexual nesse mundo em que nós vivemos. Então, nós entendemos o quê? Que o casamento, o sexo foi criado por Deus, é bom, é isso que a palavra diz. O sexo é poderoso porque permeia a vida, mas pode ser usado como arma também. O sexo precisa então ser controlado, ou seja, no casamento o sexo é controlado. Nós podemos viver livremente a nossa sexualidade entre marido e mulher no casamento. Não é fora do casamento, não é antes do casamento, é no casamento. Então qual é a função do sexo? Esse é o segundo ponto, né? A função do sexo pode ser vista por 3 ângulos: antes do casamento, dentro do casamento e fora do casamento. Antes, dentro e fora, certo? A função do sexo antes do casamento é uma só: destruir a sua vida. Já estou até adiantando esse ponto. É destruir a sua vida. Não existe função alguma, como diz a lição aqui, para o sexo antes do casamento, segundo a palavra de Deus. Sexo fora do casamento não deve existir. O sexo antes do casamento é chamado biblicamente, na tradução brasileira, de fornicação. Que é o quê? Que é a relação sexual
fora do casamento. A relação sexual, ela é iniciada é feito para ser iniciada no casamento. Se ela não foi constituída dentro de um compromisso vitalício, que é como é o casamento, ela se constitui de um ato de fornicação ou de prostituição. Existem dois tipos de prostituição: aquela onde as pessoas que se prostituem cobram por isso, sejam elas mulheres ou homens, e aquela que acontece de forma consentida, ou seja, a pessoa que se entrega a vários parceiros todos os dias, em dias diferentes, com pessoas diferentes, a todo momento, na busca de um prazer em si mesmo, do simples prazer sexual, que é o que nós vemos na sociedade e que é altamente incentivado por nossa sociedade hoje. Basta ver a vida dos jovens. Até na escola dominical passada, falava de uma pesquisa de 1994, que dizia que mais de 50% dos jovens cristãos já se casavam sem serem virgens. Ou seja, já tinham mantido relações sexuais antes do casamento. Isso de 1994. De lá para cá a sociedade se perverteu cada vez mais. Imagina hoje. Então como é que nós vivemos? Não é? Como que é? A função do sexo fora do casamento é destruir vidas. É destruir vidas. Então não existe relação sexual pré-nupcial, ou seja, antes das núpcias, antes do casamento, na palavra de Deus. A prostituição é um casamento ilegítimo, porque o que sela o casamento é o sexo. Não sei se está em vigor hoje, mas há algum tempo atrás, se um casamento não fosse consumado pela relação sexual inicial, logo após a cerimônia do casamento, a noiva ou o noivo poderia pedir a anulação daquele casamento. Porque o que marca o casamento é o sexo. Então o que nós podemos entender? Que existem pessoas se casando todos os dias, todos os finais de semana com pessoas diferentes. Porque dividir a vida, dividir uma casa, você pode fazer com qualquer pessoa. Há pessoas que moram dividindo casa, né? Com outras pessoas, por causa de um interesse comum, como trabalho, porque as pessoas moram longe, o pessoal que estuda em outra cidade, faz faculdade em outra cidade, mora numa pensão, não é? Ou numa república, e assim por diante. Você pode dividir a sua vida, sem dividir a sua cama, o seu corpo. E isso é interessante notar, porque a palavra de Deus fala que, e se refere a santuário, quando nós falamos de templo, né? Nós dizemos que o nosso corpo, a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem templo, que é o templo relacionado a Salomão, quando Salomão construiu o templo de Deus, dentro da palavra de Deus, mas outra relação do templo é a nossa vida, o nosso corpo é chamado de templo, porque abriga o Espírito Santo. Como é que eu posso cultuar a Deus com o meu corpo? E nós somos chamados a isso. Se eu vivo em pecado, se eu vivo para a imoralidade sexual, como é que eu vou ser templo do Espírito Santo? Não tem como. Não tem. Então, quando nós olhamos isso, a função do sexo antes do casamento é trazer dor à vida daqueles que praticam, é trazer medo, insegurança, a trazer problemas psicológicos, como por exemplo pessoas que são violentadas quando crianças. Por que traz tanto problema? Porque o sexo é uma violência contra o corpo daquela criança. Ela não está preparada. Ela precisa crescer e aí deixa pai e mãe, entendeu? Por isso que precisa crescer, não é na adolescência. Não é quando criança. Mas a sociedade vai dizer o quê? Não, façam sexo cada vez mais cedo. Não, deixe seu filho dormir com a namorada em casa, não tem problema. Claro que tem problema, porque isso traz problemas para a vida. E quando eles se decidiram, ou elas se decidirem se casar, no momento em que elas forem se casar,
ela já vai estar cheia de traumas, cheia de lembranças ruins das coisas que aconteceram e está levando aquela sujeira toda para a sua casa, sua nova casa, para o seu matrimônio, para o leito conjugal, para a sua cama. Lembra do que eu falei? O casamento simboliza duas folhas, um homem e uma mulher, e cola essa folha. Se você puxar, o que acontece? É algo muito maior do que simplesmente o prazer momentâneo. Um pedaço de cada um vai ficando no outro. Isso é terrível para a nossa vida. Então é aquilo que nós falamos, a prostituição, né? Muitas pessoas estão se prostituindo, se casando todos os finais de semana aí com pessoas diferentes. Parece que tem uma pressão ambiental, né? A pressão social que vai levando os jovens para isso. Aqueles que se dizem virgens, já lá com seus 20 e poucos anos ainda, são tidos como figuras extintas, né? Até as pessoas não duvidam, ou melhor, duvidam da sua abstinência sexual até aquele momento, esperando, se guardando para o casamento. Não há problema em se guardar para o casamento, é excepcional. Ah, mas falta experiência. Que experiência? Nós somos formados para isso. E isso é bom, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Não para a perversão sexual, mas para aproveitar do sexo de forma segura. Sexo fora do casamento pode acabar no quê? Em gravidez indesejada. E aí o que nós fazemos? Vamos abortar? Como muitas pessoas dentro do nosso país estão querendo aprovar leis para o aborto? Não. É por isso que o sexo não é para adolescente nem para jovem, é para aquele que deixa a casa do seu pai pronto para formar a sua família, porque o sexo também é levado para isso, para a reprodução. Mas a nossa sociedade quer somente o prazer. Então as pessoas estão deixando de ter filhos. E nós achamos que é isso mesmo, não, porque a situação está difícil. Quando foi que a situação foi fácil? Nós estamos falando aqui de coisas dentro da palavra de Deus. Coisas que aconteciam também lá. Não é que acontece somente hoje na nossa sociedade, aconteciam lá também. Então a função do sexo fora do casamento é destruir as nossas vidas. A função do sexo no casamento, aí ele divide em 3 partes, né? A primeira é a união conjugal. Os dois se tornarão uma só carne. O casamento é o ideal divino para se atingir esse objetivo, ou seja, para se desfrutar do sexo. A segunda coisa que ele fala aqui é que a função do sexo no casamento ela é recreacional. As relações sexuais, elas proporcionam prazer físico e satisfação mútua. Prazer físico e satisfação mútua, um se encontra no outro. E isso traz ligação à vida do casal. Traz intimidade, porque isso é intimidade. Então é importantíssimo para a vida de um casal. Então aqui ele vai citar Norman Geisler, né, que escreve sobre a ética cristã. O prazer real do sexo é aquele que é obtido da reafirmação e do reforço da união sem igual que o casamento efetuou no início. Portanto, a tentativa de ter o prazer do sexo sem o relacionamento igual e permanente do casamento é ilusório, é algo que é ilusório. E aí ele diz assim, leia para nós 1 Coríntios capítulo 7. Então abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 1 a 5. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, não é para o resto da vida não,
né, para se dedicarem à oração, pois depois disso unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio, ou seja, o sexo deve ser algo prazeroso para a vida do casal. A mulher não deve se negar ao seu marido, nem o marido se negar à sua mulher, porque isso é bom, traz prazer e também nos livra das artimanhas do inimigo, que vai trazer tentação sobre a vida do casal, sobre a vida das pessoas, para que busque a pornografia, para que busque um relacionamento extraconjugal, para que vá para o adultério, para que viva, né, de uma forma imoral. Então é preciso tomar muito cuidado, muito cuidado. Note que é algo espiritual. Satanás irá investir seriamente no seu casamento, para que seu casamento termine por causa da sua vida sexual, quando você não cumpre o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está dizendo, olha, cada um deve ter a sua esposa, cada mulher deve ter o seu marido, e o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Deveres conjugais é nessa área sexual. Deve cumprir, sim. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e o marido também não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher com a qual ele se casou. Ambos devem proporcionar prazer sexual um ao outro e não devem se negar. E aí ele diz o motivo pelo qual se deve se negar, não é? É quando os dois entram em consentimento para a oração. Não é por briga, não é por desavença, não é para sacrificar o outro, não tem nada a ver com isso. E é por pouco tempo, não é para o resto da vida. Por pouco tempo e depois voltem a se unir, ou seja, voltem a manter a relação sexual para que Satanás não venha trazer problema para a sua vida. Então, se você, esposa, se você, marido, está se negando a sua esposa, você pode estar abrindo uma brecha para Satanás trabalhar no coração do outro. Mas esse outro, seja seu marido, sua esposa, também deve se manter firme no caminho do Senhor. Não é porque o marido ou a mulher não está cumprindo a palavra de Deus que você vai cair em pecado, vai procurar a pornografia, vai procurar a prostituição e assim por diante. Porque, em primeiro lugar, independente da nossa mulher ou do nosso esposo, nós devemos ter a nossa vida voltada para Deus, totalmente voltada para Deus. Certo? A terceira função do sexo no casamento é a procriação. O fruto da união do casamento é o nascimento do quê? Dos filhos. Os filhos nascerão, não é? O primeiro nascimento registrado na Bíblia é descrito como resultado do intercurso sexual, de uma relação sexual e também do auxílio do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus abençoa a união sexual dentro do casamento. A bênção são os filhos. Há o prazer, há a intimidade, mas também há a questão dos filhos, né, que virão com esse casamento. São os frutos desse casamento. Então nós vimos aí, o sexo, a função do sexo antes do casamento, te destruir. A função do sexo dentro do casamento, primeira, não é a união conjugal, os dois se tornarão uma só carne. Segundo, é a questão da função recreacional, ou seja, é para se aproveitar do sexo mesmo dentro do casamento, entre marido e mulher, não é? Um não pode se negar ao outro, um não deve usar o sexo como arma de negociata, mas sim deve se entregar ao outro para proporcionar prazer, não é, dentro do casamento. E terceira função do sexo é a procriação, não é, a função do sexo dentro do casamento. E o sexo fora do casamento, que é o ponto que ele diz aqui, não é? Tendo em mente a função do sexo no casamento, nós podemos compreender mais facilmente as proibições bíblicas acerca das relações extraconjugais. O adultério, a prostituição, a fornicação e a homossexualidade são práticas sexuais condenadas por Deus. O adultério e a prostituição, segundo a Bíblia, abrange toda relação sexual
extramarital de um homem com uma mulher casada ou não, e vice-versa, uma mulher casada com um homem casado ou não casado, um homem solteiro. Tá? Então, fora do casamento. No Antigo Testamento havia a prescrição da lei de apedrejamento daqueles que fossem pegos em adultério, o homem e a mulher que estavam adulterando, não é? Então, quando nós vemos a passagem lá em Mateus, Jesus falando da mulher que é colocada diante dele para apedrejamento, e ele então diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que estava acontecendo ali era a quebra da lei. A lei dizia que os dois deveriam estar, tanto o homem quanto a mulher. Só estava a mulher. Onde estava o homem? Eles já estavam quebrando a lei. Então Jesus estava ali. Não foi porque Jesus então interpela para mostrar a vocês querem ser tão justos, mas não cumprem a lei como ela diz de fato. Não é como deve ser executado de fato. Onde estão os acusadores? Onde estão as testemunhas que diziam que aquela mulher estava adulterando verdadeiramente? Não estavam. Então, não estavam ali naquele momento. Então havia até um apedrejamento por causa do adultério. O adultério não é aceito por Deus. Casos extraconjugais, fora do matrimônio, não são aceitos por Deus. Então aí ele cita novamente Geisler aqui, dizendo que tanto o adultério como a prostituição são errados, por duas razões básicas. São tentativas para levar a efeito vários relacionamentos íntimos ao mesmo tempo, o que é impossível, porque intimamente você só vive com a sua mulher e com o seu marido. Então, fora disso, você só está em busca de um prazer sexual momentâneo, e isso é errado. Você deve ter isso dentro do seu casamento, não é? E aí, por fornicação, nós entendemos biblicamente as relações ilícitas fora do casamento, praticadas por não casados. Ela é má porque também é um casamento fora do casamento, ou seja, fora da relação do casamento, não é? Então, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, fugir da impureza. Outra coisa, não é? É porque muitas pessoas recorrem à prostituição. Isso é errado. Isso é fora do padrão de Deus. Você quer manter relação sexual? Que se case. Que se case. E a homossexualidade, como é falado aqui, é diferente desses pecados heterossexuais. Primeiro porque ela não, nesse sentido, tá? Ela é pecado tanto quanto os outros. Mas o fato é que ela ocorre diferentemente, porque homossexual significa o desejo pelo igual. O homem sente desejo por homem, a mulher pela mulher. E isso não é o que Deus criou. Deus criou o homem e mulher. É isso que existe, é isso que a ciência afirma e ponto. E ponto. Tá? Agora, essa questão fora a relação homoafetiva, não é? Ela é uma inversão da natureza criada por Deus e é proibida por Deus dentro da palavra. Então não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Numa outra versão vai dizer nem homossexuais ativos e passivos herdarão o reino de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, mas vale a pena que a gente leia a parte toda, para que a gente entenda uma coisa. 1 Coríntios 6, o versículo 9, tá? E a gente vai ler um pouquinho acima, tá? E abaixo também. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Vocês não sabem que os perversos, ou seja, a pessoa que é perversa, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Note que o homossexualismo, nós não estamos aqui incitando a homofobia.
Eu estou falando daquilo que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. Certo? Não é tratar o outro mal por isso. Mas isso está elencado dentro de várias outras coisas, inclusive aquele que é fofoqueiro, que é mexeriqueiro, aquele que fala mal do outro, que são aqueles que são caluniadores, que inventam mentiras, ladrões, avarentos, aqueles que são avarentos, que não sabem repartir, aqueles que guardam somente para si, nem alcoólatras herdarão o reino de Deus. Então são todas as coisas. Não é só porque o homossexual, não é só porque é um homossexual vai para o inferno. Não. Também vai, mas estão elencados junto com outras coisas. E é preciso que a gente entenda isso. Mas dentro da relação sexual, Deus cria homem e mulher para se encaixarem perfeitamente. Fora disso, é perversão, o que nós chamamos de perversão sexual. Está fora dos padrões de Deus. É uma inversão da natureza. Uma inversão da natureza criada por Deus. Entenda, toda a natureza, todo homem e mulher estão cercados pelo mal do pecado original. É por isso que a sociedade é má, é por isso que o homem é mau. E é por isso que o homem não pode se achegar a Deus, porque o homem naturalmente, depois do pecado original, ele quer ir contra Deus, ele vai para longe de Deus. Se não é Deus o chamar e o transformar, nós não voltaríamos para Deus por nossa própria vontade. Então, o homossexualismo, esse sexo totalmente que acontece de forma terrível, de forma numa busca de um prazer, simplesmente pelo prazer, de usar o outro como um instrumento de prazer na sua vida e depois descartá-lo, faz parte dessa sociedade doente e pecaminosa. E a nossa sociedade está passando por um momento que já aconteceu anteriormente, por exemplo, em Roma, nas sociedades gregas que haviam, onde a homossexualidade, onde o sexo grupal, onde a troca de casais acontecia grandemente. Isso está voltando novamente. Isso não é novo. Isso faz parte da alma humana mundana, caída e decaída pelo pecado. Deus nos chama para vivermos o sexo de forma plena, de forma prazerosa realmente, dentro do casamento. Essa é a forma correta. Então, para nós fecharmos, aqui diz assim, ele apresenta alguns princípios conclusivos acerca do sexo, conforme o ensinamento bíblico. Primeiro, Deus é o criador do sexo porque Ele nos fez criaturas sexuais e a sexualidade é boa e não é pecaminosa. Algumas igrejas antigamente ensinavam que o sexo era só para procriação. Só podia ter relação sexual para ter filhos, só isso, depois não mais. Não podia haver prazer. Mas a relação sexual, a palavra de Deus ensina que ela é boa porque foi Deus quem fez e nos fez dessa maneira. Segunda, não devemos menosprezar a orientação de Deus expressa na Bíblia no que se refere à expressão da sexualidade. Tudo que contraria a vontade de Deus, ele se torna pecado, constitui pecado. Terceiro, qualquer pessoa que cometer um pecado sexual, não existe, qualquer pessoa pode cometer, é isso que está dizendo, um pecado sexual. Não existe ninguém forte nessa área. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Justamente porque nós somos seres sexuais, criados dessa forma por Deus, Satanás usará isso, usará o tempo, usará a sociedade, os costumes, para fazer com que nós caiamos dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus. Então tome cuidado, feche os seus olhos, como fez Jó, não é? Que guardou os seus olhos para não pecar contra o Senhor, para não cobiçar a mulher do próximo e assim por diante. Quarto lugar, pecados sexuais podem ser perdoados quando a pessoa se aproxima de Jesus Cristo, arrependido e com fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tome cuidado. Mas também, se você pecar, se você errar,
Busque a Deus, busque o perdão do Senhor para a sua vida. Mas saiba, Deus derrama perdão abundantemente à vida daqueles que estão verdadeiramente arrependidos. Saiba disso. Quinto, da perspectiva divina, o único lugar adequado para o intercurso sexual é no casamento. Sexo envolve compromisso mútuo por toda a vida. É isso que acontece, é isso que deve ocorrer. Certo? Então, busque a Deus, busque viver o sexo de forma plena. Não se deixe levar pelas situações da sociedade, da nossa sociedade, mas busque a Deus cada vez mais. Busque fazer a vontade de Deus dentro do seu casamento. Tome cuidado para não abrir brechas dentro do seu casamento, para que Satanás haja, mas cumpra a vontade de Deus. Nós devemos cumprir a vontade de Deus integralmente em todas as áreas das nossas vidas. Certo? Então é isso que fala sobre a questão do cristão e o sexo dentro dessa sociedade tão pervertida, não é verdade? Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode escrever aí para mim, aqui nos comentários do YouTube, no Facebook, no nosso grupo da igreja e assim por diante, tá bom? Mas eu queria te pedir, compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, compartilhe essa mensagem de Deus à vida de todas as pessoas que você puder, para que Deus seja se conhecido cada vez mais e também a nossa igreja seja conhecida também pelos seus familiares, pelos seus amigos. Certo? Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoadíssimo na presença de Deus. E até mais no nosso culto logo mais à noite. Deus te abençoe imensamente. Deus abençoe.